Muito bem, queridos alunos, depois da belíssima aula que nós tivemos aí com a professora Risolda Farias, né? Vamos, então, agora dar continuidade aos nossos conteúdos do nosso módulo de Física, né? Dessa disciplina tão legal que nós tivemos. Eu sou o professor Nelson Bezerra e estou aqui para ajudar vocês a compreender mais a disciplina de Física. Portanto, nós agora vamos conhecer qual é o nosso objeto de conhecimento. Muito bem, pessoal. Aí na aula 2, nós temos como objeto de conhecimento o seguinte: transformações e conservação da energia, conservação da quantidade de movimento, fluxo de energia e de matéria nos ecossistemas, metabolismo energético, ligações e reações químicas, leis ponderais e estequiometria. No detalhamento, nós vamos ter na nossa aula os conceitos muito importantes aí de espaço, massa e tempo, além de conhecer qual é o conceito para a velocidade. Muito bem, pessoal, então vamos à nossa aula. Muito bem, pessoal. Vamos dar início, então, à nossa aula de hoje, à nossa aula de Física. Nós estamos aqui nesse cenário, né, onde você pode ver aí carros em movimento, já que nós vamos falar de velocidade, de tempo, né, de alguns conceitos importantes para que a gente possa, então, definir o que é a velocidade, né, o que é o movimento, o que é o espaço, o que é a variação do tempo, que são os conteúdos importantes que você terá na nossa aula de hoje. Então, pessoal, vamos começar. Bem, pessoal, vamos começar aqui introduzindo para você um conceito extremamente importante para as primeiras aulas de Física, né? Já que nós estamos, nesse momento, falando de cinemática, que é essa parte da física. Lá você conheceu lá na primeira aula os ramos, né, da física, certo? Um deles é a cinemática. E aí nós vamos começar então com a cinemática. E esse conceito é importante para a cinemática, né, é a velocidade média. Então a velocidade média é uma definição, tá, pessoal? Velocidade média, por definição, e quando a gente fala que foi por definição, é que foi definida por uma pessoa, alguém disse que velocidade média é isso aí, ó. A velocidade média de um corpo que está em movimento, claro, porque se não tiver movimento, pessoal, não está com velocidade, tá? Se não tiver movimento, não tem velocidade. Por quê? Porque a velocidade é exatamente a relação, e quando a gente fala de relação aqui nas nossas aulas de física, a gente está falando da operação matemática da divisão. Então, quando você ouvir o professor de física falando relação, é a divisão entre alguma coisa. E essa relação, essa divisão, é entre o espaço que o corpo percorre, porque o corpo está em movimento. Então, se ele está em movimento, ele vai se deslocar, ele vai percorrer um espaço. E a divisão do espaço que ele percorre pelo tempo que ele leva para percorrer esse espaço, porque, gente, você não consegue se deslocar de um lugar para o outro sem que o tempo corra, sem que o tempo passe. Se você se levantar da sua carteira agora e for até a porta da sua sala, você não vai chegar lá no mesmo tempo. Algum tempo vai passar e algum espaço você vai percorrer. Então, quando você divide o espaço que você percorre pelo tempo que você gasta para percorrer esse espaço, aí você está calculando exatamente a sua velocidade. Então, por isso que nós temos aí a relação escrita para você. Olha, pessoal, vamos voltar lá na cartela que você vai ver. V é igual ao espaço dividido pelo tempo. Olha aí, o espaço medido na grandeza metros e o tempo vai ser medido, né, a grandeza espaço medida em metros e a grandeza tempo medida em segundos. Portanto, a gente vai ter velocidade em metros por segundo. Ok, pessoal? Então, vamos agora dar continuidade, mas eu estou percebendo que existe alguém querendo fazer uma pergunta para mim.
Se a velocidade depende do espaço e do tempo, então o que é o espaço? Olha só, pessoal, que pergunta interessante feita pela nossa querida aluna Cecília. Ela apareceu aqui com uma dúvida sobre o que é o espaço, né? Já que a velocidade depende do espaço, a gente vai começar definindo então o que é essa grandeza que a gente chama de espaço, tá certo? Também pode ser deslocamento, tá, pessoal? A gente pode chamar espaço de deslocamento. Então, olha só, pessoal, nós temos aí esse esquema importante, você está vendo aí, né, agora aí na nossa TV, que é a definição de espaço ou posição. Né? A gente também pode chamar de posição, pode chamar de deslocamento, tá legal? Porque esse espaço ou essa posição, a gente vai chamar pela letra S de space lá no inglês, tá certo? Então, nós chamamos espaço ou posição, simbolizamos pela letra S. E aqui nós temos o esquema de uma trajetória orientada, como se fosse uma pista, né? Uma estrada orientada, né? Você vê que os espaços estão crescendo para esse lado, né? Onde nós temos aqui o lado positivo, né? Essa trajetória cresce para a direita. E aí nós temos aqui essa bolinha representando um móvel, né? Representando alguma coisa que está em movimento. Observe que nessa trajetória orientada, por que ela é orientada? Porque cada espaço nela, cada pedaço dessa trajetória, vale nesse caso vale 1 metro, né? A trajetória vai estar orientada em metros. Cada pedacinho vale 1 metro. Então veja que a nossa bolinha, ela está posicionada primeiramente numa posição que eu chamo de menos 2 metros. Por que é menos 2 metros? Porque observe aqui que nesse ponto a bolinha está no marco zero da minha trajetória. E aí você imagina como se fosse lá a reta real dos números naturais, né? Para a esquerda do zero estão os números negativos, né? E para a direita do zero a gente vai ter os números positivos, né? A escala lá dos números inteiros, né? Porque os naturais só têm positivos. Então vamos imaginar que é a escala dos números inteiros relativos. Então nós temos aqui a bolinha nas posições menos 2, depois a bolinha vai para a posição 0 e depois a bolinha se encontra na posição mais 2. Observe então, gente, que essa bolinha está em movimento. Ela passou a ocupar posições diferentes, tá certo? E esse marco zero, olha, guarde bem isso aí, pessoal, esse marco zero a gente chama de origem dos espaços ou origem das posições, tá legal, pessoal? Origem dos espaços ou origem das posições. Ok, pessoal? Então, essa bolinha aí, ela está em movimento. Observe aqui agora que na mesma trajetória orientada, eu vou definir o que é a variação do espaço, ou ainda variação da posição. O que eu vou chamar, o que eu vou simbolizar por ΔS. Pessoal, é uma dica para vocês, toda vez que vocês virem o símbolo delta na física, porque na matemática ele representa outra coisa lá, né? Está lá na resolução da equação de segundo grau. Mas na física, toda vez que você vê esse símbolo delta, você já pensa que isso aqui simboliza uma variação. Variação de alguma coisa. Nesse caso, como é ΔS, então eu vou ter variação da posição, variação do espaço. E como é que eu calculo essa variação do espaço? É assim, gente, olha, tá aqui a equaçãozinha para a nossa equação, para a nossa variação do espaço, que essa variação do espaço é o espaço final, que eu simbolizo aqui pelo símbolo SF, esse Fzinho que está aí de índice é final, menos o espaço inicial. Então, para o nosso caso aqui, gente, olha aqui, o nosso ΔS é o espaço final menos o espaço inicial. Veja aqui no nosso exemplo, qual é a variação do espaço? Pergunta para você, qual é a variação do espaço aqui no nosso exemplo?
Então, gente, essa variação da posição ou variação do espaço é o espaço final, ou seja, é onde a bolinha chegou, e ela chegou aqui no espaço mais 2, então eu coloco aqui 2, e diminuo menos, que é da fórmula lá, olha, tem menos, o espaço inicial. Observe que o espaço inicial que a bolinha ocupa é o espaço menos 2. E aí, muito cuidado, olha só. Menos 2, menos 2 de novo. Então, a variação do espaço aqui é menos 2, é 2 menos 2. A gente faz ali o jogo de sinal para eliminar o parêntese, lembra? Menos com menos é mais. Então, fica 2 mais 2. E nesse nosso exemplo aqui, que nós estamos mostrando, eu tenho uma variação do espaço de 4 metros. O que significa essa variação do espaço, hein, pessoal? Significa qual foi o deslocamento da bolinha, gente. A variação do espaço me diz quantos metros a bolinha andou. Bora contar? Olha só. A bolinha daqui para cá anda 1 metro. Mais 1 metro até chegar no 0, 2 metros. Do 0 até 1, 3 metros. E do 1 para o 2, a bolinha andou 4 metros, pessoal. A variação do espaço me diz qual foi o deslocamento, ou seja, me diz qual foi o espaço que a bolinha percorreu, né? Quantos metros ela andou? Foi 4 metros. Então, isso aí é a nossa variação do espaço. E agora, pessoal, que a gente já explicou variação do espaço, nós temos mais uma pergunta da nossa querida aluna Cecília. Muito bom, professor. Eu entendi o que é espaço e variação do espaço. Agora, e o tempo? Muito interessante novamente a pergunta da nossa querida aluna Cecília. Vamos falar agora do tempo. Porque lembra o que a gente está fazendo? Não esquece. O que a gente está fazendo aqui é definir o que é velocidade. Lembra lá a velocidade? É o espaço dividido pelo tempo. Na verdade, você vai ver que é a variação do espaço dividida pela variação do tempo. Então, a gente já viu o que é a variação do espaço. Falta agora, como foi a dúvida da nossa aluna Cecília, definir o que é variação do tempo. E aí, gente, essa definição de variação do tempo, ela é muito parecida com a definição de variação do espaço. Por quê? Porque para a bolinha, lembra lá do esquema da bolinha? Se a bolinha sai do menos 2 e chega no mais 2, quanto tempo ela gastou para chegar lá? Ela tem que ter gasto algum tempo. Porque ela não pode sair de uma posição e chegar na outra, ninguém pode fazer isso, né? No mesmo tempo, eu não posso sair de onde eu estou agora e me movimentar para outro lugar no mesmo tempo. Eu não posso sair daqui 10 horas e chegar em outro lugar 10 horas, não dá. É impossível fisicamente acontecer isso aí. Então o tempo tem que correr, o tempo tem que variar. E aí, gente, o que é então a variação do tempo? Olha só a definição como é muito parecida com a variação do espaço. A gente vai ver aqui na nossa cartela. Definição de tempo e variação do tempo, né? Principalmente o que é a variação do tempo, que a gente chama de ΔT. Tá certo, pessoal? ΔT é a nossa variação do tempo. Lembra? O delta é variação e T vai significar tempo. Bem, o tempo, lá no nosso Sistema Internacional de Unidades, que é aquela padronização das unidades de medida, o tempo ele vai ser medido sempre em segundos, assim como o espaço é medido em metros. Então, nós temos aqui que a definição para a variação do tempo está aqui, ó. A variação do tempo é o tempo final, ou seja, o tempo em que a bolinha chega ao seu destino, menos o tempo inicial, que é o tempo que ela saiu do seu destino. Então, variação do tempo é isso aí. É o tempo final menos o tempo inicial. Um exemplo, se eu saio da minha cidade aqui às 10 horas da manhã e chego numa outra cidade às 11 horas, então a variação do tempo seria, olha só, né? Se eu saio da minha cidade num tempo inicial, se eu saio daqui 10 horas, e se eu chego na outra cidade, o meu tempo final, o tempo de chegada,
se eu chego na outra cidade às 11 horas, qual foi minha variação do tempo? 11 menos 10. A variação do tempo, então, foi de 1 hora. Ou seja, o tempo que eu gastei para sair de uma cidade e chegar na outra foi de 1 hora. E isso que é, então, variação do tempo. É o tempo que eu gasto para sair de uma posição e chegar na outra posição, para sair da posição inicial e chegar na posição final. Aí eu vou ter um tempo inicial, que é o tempo de saída, e o tempo final, que é o tempo que eu cheguei no outro lugar. Assim, então, é o que é variação do tempo. E aí agora a gente já está praticamente preparado para calcular o que é velocidade, né, pessoal? Por quê? Velocidade é a variação do espaço? A gente já sabe o que é. Espaço final menos espaço inicial. Dividido pela variação do tempo, que a gente também já sabe o que é. É o tempo final menos o tempo inicial. Agora nós vamos conhecer as unidades de medida que simbolizam a velocidade. Lembrando para vocês do nosso foco principal da aula, é saber o que é velocidade e velocidade média, tá certo? Mas para isso, a gente teve que primeiro definir variação do espaço, a gente já fez, variação do tempo, a gente também já fez. E agora vamos conhecer quais são as unidades de medida da nossa velocidade. São muitas, tá, pessoal? Mas 2 delas chamam muito a atenção, porque elas estão praticamente no nosso cotidiano. Eu falo praticamente porque a gente não costuma definir velocidade com as unidades do sistema internacional, que é o metro e o segundo. A gente não costuma ouvir falar de velocidade em metros por segundo. A gente costuma muito ouvir falar de velocidade em quilômetro por hora. É o que você mais escuta. Ah, quantos quilômetros por hora estava o carro quando ele passou pela rodovia? Né? Você olha no velocímetro do carro e você vê lá as marcações em quilômetro por hora. Dificilmente a gente vê em metros por segundo, mas o metro por segundo é a unidade principal do sistema internacional. Então vamos lá na nossa cartela ver o seguinte, ó. No sistema internacional, a unidade da velocidade, a unidade de medida da velocidade, é o metro por segundo. Isso por quê? Porque a unidade do espaço é o metro e a unidade do tempo é o segundo. Então lá, quando eu divido espaço pelo tempo, é natural que o resultado é metro por segundo, ali m/s. Mas em nosso cotidiano, né, o que eu falei para vocês, né, no nosso dia a dia, nós estamos muito acostumados com a unidade quilômetro por hora, né, km/h. Logo, é importante que eu saiba converter essas unidades de medida. E aí, para a gente transformar uma coisa na outra, tem uma regrinha prática. Gente, olha aqui, a regra prática é essa. Está aparecendo para você. Ou seja, se eu tenho uma velocidade em metros por segundo, por exemplo, você tem aí que o carro está numa velocidade de 20 metros por segundo. Eu quero saber quanto é isso aí em quilômetros por hora. Como que eu vou saber quanto é isso aqui em quilômetro por hora? Aí o que que eu faço? Se eu quiser transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu pego o 20 que está ali e eu multiplico por esse fatorzinho aqui, gente. 3,6. Né? E por que aparece esse 3,6, professor? De onde veio esse 3,6? Veio daqui, gente, ó. Veio assim. Se você observar que 1 quilômetro vale 1000 metros, e se você dividir 1000 por 1 hora em segundos, né? Aliás, é o contrário, pessoal. Olha só, né? Se você pega lá
né? Se você pega 3.600, que é a quantidade de segundos que tem em 1 hora, e divide pela quantidade de metros que tem em 1 quilômetro, você vai chegar ao fator 3,6. Foi daí que esse 3,6 apareceu, tá? É quando a gente divide 3.600 por 1.000. Aparece o fator 3,6 e daí aparece a regra prática. Eu quero transformar de metro por segundo para quilômetro por hora, eu multiplico aqui, ó, multiplico por 3,6. Então, pessoal, se eu tenho 20 metros por segundo e eu multiplico isso aqui por 3,6, eu vou encontrar o valor dessa velocidade em quilômetros por hora, que é 72 quilômetros por hora. Se eu quiser fazer o contrário, ou seja, se eu tiver uma velocidade em quilômetro por hora e eu quiser voltar para metro por segundo, eu divido, eu faço a operação inversa. Eu divido por 3,6. Então, se você pegar aqui, ó, 72 km por hora e dividir por 3,6, é óbvio que o resultado é 20 metros por segundo. Então, guardem essa regrinha prática. Ela é super importante para que eu consiga transformar de quilômetro por hora para metro por segundo ou de metro por segundo para quilômetro por hora. Agora sim a gente está preparado para saber como calcular a velocidade média. Olha só, velocidade média é a variação do espaço ou da posição dividida pela variação do tempo. Aí nessa fórmula, pessoal, que você deve anotar, guardar com muito carinho, aí nessa fórmula nós temos que Vm é a velocidade média escalar, porque a gente tem a velocidade escalar e tem a vetorial também, que a gente não vai definir agora, tá, pessoal? Vamos primeiro definir a escalar, que é mais fácil. E aí o ΔS é a variação do espaço ou da posição, e o ΔT é a nossa variação do tempo. Ok? É assim que a gente calcula a velocidade média. Mas vamos colocar isso aí na prática, pessoal, para que a gente possa praticar esse cálculo. Eu separei aqui para vocês 2 exemplos muito legais para a gente resolver agora aí na nossa TV interativa. Você vai resolver junto comigo os 2 exemplos, né, que nós temos aí para o cálculo da velocidade média, ok? Então, gente, vamos lá. Primeiro exemplo, exemplo 1. Um ônibus intermunicipal sai da cidade de Manacapuru em direção à cidade de Manaus. E aí, gente, o ônibus percorre uma distância de 120 quilômetros. Olha aqui, quando ele me diz aqui distância de 120 quilômetros, tá? Aí ele passou um pouquinho de Manacapuru, né? Porque de Manaus para Manacapuru é 80 quilômetros, praticamente. Esse valor aí é fictício, tá, gente? Só como exemplo. Então, quando ele me diz que ele percorre uma distância de 120 quilômetros, ele não me dá nem o espaço final, nem o espaço inicial. Ele me dá direto, mas direto mesmo aí, de grátis, ele me dá o ΔS. Ele me dá a distância que o cara percorreu, que o ônibus percorreu. 120 quilômetros é a distância. E aí, aproveitando o ensejo, ele também me dá o intervalo de tempo, que foi de 2 horas. Quando ele me fala que o intervalo de tempo é de 2 horas, ele já está me dando o ΔT. Eu não preciso calcular, eu não preciso do tempo inicial nem do tempo final. Ele já está me dando o ΔT diretamente nesse exemplo aí, tá, pessoal? Então eu não vou diminuir o tempo final do tempo inicial, porque eu não preciso, já que ele está me dando diretamente o ΔT. Então eu escrevo aqui, ó, que o ΔT vale 2 horas. E agora eu preciso calcular a velocidade média. Quanto é essa velocidade média? Eu sei que você já está fazendo a conta aí, você mesmo já viu que é fácil. Velocidade média é a divisão entre o ΔS e o ΔT.
E aí, como eu conheço esses dois aí, conheço o ΔS, conheço o ΔT, tá certo? É só eu fazer a continha, ó. VM é 120, que é o valor do ΔS, está bem aqui, dividido pelo valor do ΔT, que é 2. Está bem aqui o ΔT. Então, pessoal, velocidade média, 120 por 2, uma conta fácil, né? 60 quilômetros por hora, né? Por que quilômetros por hora? Porque o espaço veio em quilômetros, o tempo veio em horas, e aí eu tenho aqui a velocidade em quilômetros por hora. Nesse exemplo, eu não preciso transformar para metro por segundo, ele não está pedindo para mim fazer isso. Só está pedindo para me calcular a velocidade média e 60 km por hora. Como você vai ver aqui a solução na nossa cartela bem bonitinho aqui para você, né? Para que se o professor quiser colocar aí para você, você terá. 120 km é o ΔS, 2 horas é o ΔT, velocidade ΔS dividido por ΔT, 120 por 2, 60 km por hora. E agora, o nosso exemplo 2. Um corredor de maratona, em seu treinamento diário, percorre uma distância de 20 quilômetros. De novo, ele me disse distância de 20 quilômetros. E aí, ele já me deu o ΔS também diretamente na questão. Ele já disse para mim aí, explicitamente, que a distância que ele percorreu, que é o ΔS, vale 20 quilômetros. Ok? Num tempo de 90 minutos, e aqui você deve prestar muita atenção, porque ele me deu o tempo em minutos. Ele não me deu o tempo em horas e nem em segundos, ele me deu em minutos. Então, ele me deu o ΔT aqui em minutos. Eu preciso transformar isso aqui para horas. Como é que transforma, pessoal? 90 minutos. Para transformar em hora, a gente divide por 60. Se você dividir 90 minutos por 60, vai ter um resultado de 1,5 horas. 1,5 horas é exatamente 1h30, né, pessoal? Porque 90 minutos é 1 hora mais 30 minutos, ou seja, 1h30. 1h30 é 1,5 horas. Qual é a velocidade média que eu vou calcular aqui? É só dividir, então, 20 por 1,5, certo? 20 dividido por 1,5. Nós temos aqui a solução bem bonitinha também na nossa cartela aqui. Vamos ver ela aqui, olha só. Veja, 90 minutos, 1,5 horas. Velocidade, ΔS sobre ΔT. E aí, como eu falei, né, pessoal, vai dividir 20 por 1,5. Aí está o resultado, você pode conferir aí na sua calculadora, que essa conta é um pouco mais complicada de fazer, né? 20 por 1,5. O resultado é aproximadamente, porque vai dar uma dízima periódica, de 13,3 km por hora. Aí eu tenho aqui a velocidade em quilômetro por hora. E eu preciso também calcular essa velocidade em metros por segundo, porque a questão ela me pede para me calcular em metros por segundo a velocidade. Então, agora nós vamos fazer isso, olha só, para obtermos o valor em metros por segundo, devemos dividir o resultado por 3,6. E aí, quando eu divido aqui, pessoal, confira também na sua calculadora, quando eu divido 13,33 por 3,6, a velocidade média é 3,7 metros por segundo. E aí está resolvido os exemplos da nossa aula de hoje, pessoal. Então, aqui eu encerro a aula com vocês, espero que vocês tenham gostado, tá? E nós vamos nos ver em outra oportunidade.